Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi, toda semana aqui com um novo tema para estudarmos questões da espiritualidade, entrevistarmos e conversarmos com pessoas relacionadas ao meio dessa espiritualidade maior, enfim, para trazermos os assuntos, as perguntas que vocês colocam aqui no canal. Estamos aqui juntos mais uma vez e hoje nós temos um assunto que é um assunto diário, cotidiano e que às vezes a gente desaproveita, às vezes a gente não se utiliza como deveríamos utilizar por falta de conhecimento. Estamos falando dos arquétipos. Os arquétipos, o que são os arquétipos? Para que servem? Como podemos utilizá-los? Enfim, isso e muito mais a partir de agora. Olá, Andréa, como você está? Olá, Daniel. Olá a todos. Estou muito bem e espero que vocês também estejam. Então, no programa Universo Maior, Daniel já nos convidou a pensar sobre o tema arquétipos. E eu quero convidá-los a dar o seu like, compartilhar o conteúdo deste canal. Lembrando que são dois canais, Despertando Pessoas e Andréa Bem Viver. São dois canais voltados para o crescimento, como foi colocado. E hoje nós vamos trazer um assunto que está ali inserido no nosso dia a dia, e o Daniel já veio dando uma dica. A gente não percebe o quanto somos influenciados por arquétipos. Daniel, para começar, eu quero te perguntar, o que são arquétipos? Excelente pergunta. E antes de eu responder isso, apenas quero dizer para você, inscreva-se aqui no canal, inscreva-se e veja se a sua inscrição continua ativa, que às vezes ela deixa de estar ativa do nada. Então, inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like, participe e vamos aos arquétipos. O que são os arquétipos? Bom, quando a gente fala de arquétipo, nós temos que imaginar o seguinte: acredito que duas coisas principais. Primeiro, que não temos como falar de arquétipo sem falar de inconsciente. Toda vez que nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de inconsciente, estamos falando de mensagens que acontecem subliminarmente, mensagens que acontecem lá dentro, né, ou seja, da nossa essência. No nosso dia a dia, nós temos aí, 5% das coisas ao nosso redor, dos nossos pensamentos, das coisas que estão acontecendo na nossa vida, da forma de se relacionar com as outras pessoas, que são conscientes, nós sabemos o que está acontecendo, nós temos consciência do que estamos fazendo, do que estão fazendo conosco, do que estamos tentando fazer ou convencer alguém, do que estão tentando nos convencer ou nos fazer, a gente tem essa ideia. Mas 95% da nossa vida está no inconsciente. Existe troca de energias com as pessoas, troca de energias, né, com os planos, com as dimensões, com o mundo das ideias, com muitas coisas, e a gente não percebe. Isso acontece no nível inconsciente. Mas não é porque aconteça no nível inconsciente que a gente deixe de ser influenciado, né? Nós somos influenciados por essas energias, por essas ideias, mesmo com elas acontecendo em um nível inconsciente. Aliás, principalmente, né, as coisas em geral brotam, jorram do inconsciente e vêm para o consciente, e aí nós tomamos ações, atitudes, formamos pensamentos, e muitas vezes a gente nem sabe de onde veio aquele pensamento, aquela atitude, aquela vontade, e por muitas vezes aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa vem de arquétipos que estão ao nosso redor, de arquétipos que a gente viu, de arquétipos que, enfim, a gente teve contato de alguma forma, que estão influenciando, né, tudo aquilo que a gente é. E um segundo ponto, eu acho, para a gente compreender os arquétipos de uma maneira mais profunda, e aí depois, André, se você quiser, né, ou seja, voltar, perguntar alguma coisa mais sobre o inconsciente, ou segundo ponto, fique à vontade, mas só para a gente abrir, né, para a gente fazer uma abertura aqui, os arquétipos, eles também podem ser vistos como comportamentos. Então, vejam, como modelos universais de comportamentos. Não é só isso, arquétipos, nós vamos falar mais, né, de arquétipos, mas principalmente é um padrão de comportamento. Então, imagine o seguinte, vamos nos olhar, imagine que nós fôssemos extraterrestres aqui, que tivéssemos chegado no planeta Terra, olhado o planeta Terra, falando, olha, ali tem várias espécies que vivem naquele planeta.
Então, eles iam olhar, por exemplo, a aranha, e iam analisar a aranha, e iam falar assim, olha, essa espécie aqui, ela tem um comportamento padrão. Esse comportamento padrão dela, ela faz uma teia. E a teia dela não é feita de qualquer jeito. A teia dela é feita exatamente com esse formato, com essa dimensão, né, dessa maneira, e tanto faz com a aranha. Você pode pegar a aranha que você quiser, dentro das aranhas tem lá aquele mesmo padrão de teia, tem lá aquela mesma ideia de comportamento, o mesmo padrão de comportamento. E assim, eles analisam todas as espécies, chegam em outras espécies e percebem outros comportamentos. E nós, como seres humanos, nós percebemos demais, claro, o comportamento de muitas espécies. E até por isso que, por exemplo, fica fácil para mim fazer uma armadilha para caçar bicho. Né? Ou seja, eu sei como caçar um bicho, eu sei como, né, ou seja, domar, etc. Por quê? Porque eu sei como ele vai se comportar, eu entendi os padrões. Mas perceba, uma aranha no Brasil não conversou com uma aranha nos Estados Unidos, que não conversou com uma aranha na Austrália, e nem assim um urso, e nem assim qualquer animal, mas o comportamento é o mesmo, independentemente da cultura daquele animal, independentemente do local que ele viva. E quando a gente fala de animal, por que não, né, falando dos extraterrestres analisando aqui o planeta Terra, por que não nos olharmos, seres humanos, como animais também? E eles iriam olhar a gente, uma raça muito mais evoluída que nós, iriam olhar a gente como animais também. E essa espécie aqui, essa espécie humana aí, qual que é o comportamento padrão dessa espécie? E ela vai perceber o seguinte, que nós fazemos casas iguais. Você vai para qualquer lugar do mundo, muda muito pouco, a casa é praticamente a mesma, né? Você olha as cidades de cima, você olha as cidades, uma é igual à outra, é como se fosse a teia da aranha, como se fosse o formigueiro, o cupinzeiro, é tudo muito parecido. A gente vai lá, vai construir casa, faz tudo mais ou menos igual. A gente vai lá, faz construir carro, faz tudo mais ou menos igual. A gente tem muita coisa igual, padrão, no mundo inteiro, independente de onde a gente vá. E não só de coisas que nós fazemos, como de comportamento. O comportamento humano, ele é extremamente parecido, independentemente de onde você vai, de onde você esteja. Então, nós temos alguns comportamentos, algumas formas de agir, de pensar, de sentir, de se impor, de influenciar, que são padrão. E aí, esse padrão, você começa a analisar e você começa a classificar. Você começa a classificar esses padrões, você começa a entender que por trás dos indivíduos, de eu, né, de vocês, de cada pessoa, existe um padrão coletivo, existe um padrão maior. E esse padrão maior influencia todo mundo. E que nós agimos dentro desses padrões. E esses padrões, a grosso modo, também são chamados de arquétipos, porque são os arquétipos que são como um padrão universal, uma situação maior que faz com que um certo comportamento, uma certa ideia, uma certa energia se repita, né? Se repita sempre, sempre, sempre dentro de uma comunidade maior, com culturas diferentes, que às vezes nem se conversaram e tudo mais. Dentro do inconsciente coletivo e dentro desse padrão arquetípico. Entendi. Eu só quero voltar um pouquinho na história do inconsciente, né? Que Jung, né? Como psicanalista, ele acabou, psiquiatra, né? Ele acabou criando este padrão de arquétipos, né? Denominando coisas como arquétipo e, de uma certa forma, ele criou uma linguagem ao inconsciente das pessoas através desses símbolos. Então, eu posso dizer que para eu acessar o meu inconsciente, a melhor linguagem que existe é um arquétipo. Eu compreendo alguma coisa que está acontecendo através de um arquétipo que se apresenta com frequência para mim? Não, excelente. Sem dúvida alguma. Porque muitas vezes, como eu comentei, 95% de nós é inconsciente. E a gente não enxerga nem o nosso próprio inconsciente. E quando a gente não enxerga o nosso próprio inconsciente, a gente não enxerga 95% de nós, que estamos apenas conseguindo ver os 5%, a gente não enxerga a nós mesmos. Nós não nos entendemos, nós não nos compreendemos. E aí como que faz? Então o arquétipo ele funciona também como um portal entre o nosso inconsciente e o mundo externo, consciente, por assim dizer. Então, as simbologias, né, dos arquétipos, e os arquétipos em si, eles revelam muito daquilo que está passando dentro do nosso inconsciente individual
ou do nosso inconsciente coletivo. Então, Jung, por exemplo, né, como você bem mencionou, que foi aí um pai nos estudos dos arquétipos, o que ele fazia? Ele passou muito tempo estudando com loucos, né? Ou seja, então ele tinha nos seus estudos, ele tinha contato com loucos, né, e trabalhava em hospícios e tudo mais, na questão da psicologia, e ele gostava muito de trabalhar com loucos, porque os loucos ensinam muitas coisas para nós, né, pessoas sãs. E ele, então, adorava isso. Por quê? E ele começou a perceber que, conversando com os loucos, mesmo os loucos tinham os mesmos arquétipos que nós. Mesmo os loucos tinham as mesmas matrizes das nossas. Então, a gente podia ser diferente em um monte de coisa, até no entendimento da realidade. Mas aquelas matrizes principais, aqueles padrões de comportamento principais, os arquétipos maiores estavam presentes tanto para nós quanto para eles. E mais, Jung também estudou muito profundamente os sonhos, né? Então, todos os sonhos, a interpretação de sonhos e tudo mais, ou seja, então como é que às vezes o nosso inconsciente passa para o nosso consciente informações, mensagens, né, arquetípicas e tudo mais? Através do sonho, que são simbologias. E muitas vezes os personagens do sonho, uma simbologia e tudo mais, representam arquétipos, representam energias, representam formas de pensar, representam comportamentos que são justamente comportamentos que estão no nosso inconsciente ou no inconsciente coletivo e que nós não percebemos a não ser através dos arquétipos. Então, sim, te respondendo na sua pergunta, sim, nós podemos, através desses arquétipos, muitas vezes, extrair do inconsciente individual ou coletivo informações, então eles funcionam como uma ponte entre um e outro, e às vezes também, não só extrair, como emitir. Às vezes eu quero colocar no inconsciente de outra pessoa, ou inconsciente coletivo, inconsciente individual, uma ideia, um comportamento, uma percepção, e eu passando para ela um símbolo de arquetípico, eu consigo então colocar aquela ideia, colocar aquele comportamento na cabeça do outro. Isso é vastamente utilizado tanto por questões militares, por questões de marketing no mundo inteiro, questões de psicologia e por aí afora. Então, agora ficou bem claro essa ideia do acesso ao inconsciente através dessa linguagem arquetípica. Mas aí eu quero voltar também em alguma coisa que você falou ali de padrões universais. E aí me remeteu a um símbolo extremamente conhecido, né? Só muda um pouquinho o nome, o semáforo ou o farol, né? Que tem no mundo inteiro. Se você estiver dirigindo lá no Japão, do outro lado do mundo, você vai enxergar uma luz vermelha no semáforo, naturalmente você vai parar o carro, você não vai atravessar. Pelo menos eu não conheço nenhum lugar no mundo em que o vermelho seja para avançar. Normalmente é para chamar atenção para parar. Então, nós funcionamos dentro de padrões, quando você deu o exemplo de que um ET está olhando aqui a humanidade. E é perceptível essa ideia de padrão, porque nós funcionamos dentro de um padrão. Isso também é uma zona de conforto para nós, esse padrão? É uma zona de conforto. Por quê? Porque já está dentro de nós. Então, é muito mais fácil seguir os padrões, né, seguir esses arquétipos, essas energias que já estão dentro de nós coletivamente, do que querer inventar outra. Além do que, se eu quiser inventar outra, né, ou seja, criar outra, e às vezes se criam novos arquétipos, vamos comentar sobre isso, mas eu querer inventar outro é contraproducente. Primeiro, porque eu mesmo não vou comprar, porque eu estou tentando inventar no consciente, mas o meu próprio inconsciente não está comprando. E segundo, eu não consigo vender, porque eu não consigo vender a ideia para as outras pessoas. E por isso que Jung e todos mais, eles não queriam inventar arquétipos. Assim como o marketing, quando quer convencer as pessoas, o inconsciente coletivo, de comprar um monte de coisa, comprar besteira, entender o que é o valor da tua vida, o que não é o valor da tua vida, e daí vai. Ou todas essas propagandas políticas, propagandas militares de guerra, querem te fazer uma lavagem cerebral, mas faz através do quê? Dos arquétipos já existentes. Por quê? Porque eles são padrões universais, são padrões que estão acima da própria humanidade. Platão já, né? Ou seja, então estamos falando de aí, 10 mil anos atrás, na Grécia Antiga, ele tinha a ideia dos arquétipos e que ele entendia que esses arquétipos eram ideias perfeitas, que haviam ideias perfeitas de coisas que existiam no que ele chamava de pensamento divino.
Então, ou seja, nessa outra dimensão, no pensamento divino. Então, no pensamento divino havia ideias perfeitas. Essas ideias perfeitas eram a verdade absoluta. E quando a gente trazia aqui para o mundo material, às vezes você não tinha ali a verdade absoluta, você tinha uma verdade relativa, você não tinha uma ideia perfeita, você tinha uma ideia relativa, mas aquele símbolo, aquela ideia perfeita está lá no mundo das ideias, né? No mundo das ideias de Platão, no mundo da verdade absoluta. Por quê? Porque dali você não tem como mudar. Ali é o que é. Aqui a gente tenta fazer o que for. Ali é o que é, a verdade maior. Então, esse símbolo da verdade absoluta de Platão, dos arquétipos, né, de Jung, eles são justamente aquelas coisas que já é como se já fosse uma pré-programação. A gente já fosse pré-programado para entender certas coisas de uma certa maneira, reagir de uma certa maneira, se comportar de uma certa maneira, como a aranha, que faz sua teia daquela maneira, uma pré-programação. Então, não adianta a gente querer mudar. Quando eu falei da gente criar novos arquétipos, na verdade, não é que a gente cria. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um arquétipo do super-herói. Então, eu posso criar super-heróis novos. E eu posso realmente, por exemplo, uma criança, deixar ela trabalhar um arquétipo de um Homem-Aranha, ou um arquétipo de um Batman, um arquétipo de um Superman. São arquétipos ligeiramente diferentes dentro da ideia do super-herói. Mas todos eles estão dentro de um arquétipo maior da ideia de super-herói. Então, eu posso criar novos super-heróis, novos arquétipos, novas situações, mas eles vão, bem ou mal, se encaixar dentro de um daqueles arquétipos já pré-existentes. Compreendo. Você me falando... Desculpa, eu te cortei? Não, fica à vontade. Então tá. Você me falando, me passou a ideia que arquétipo é a perfeição de algo. Então, por exemplo, um professor é um bom professor, arquétipo do bom professor. A mãe, arquétipo da boa mãe. E às vezes eu percebo o seguinte: às vezes a gente sofre por causa desta ideia de um arquétipo perfeito. Como uma mãe, vamos pegar um exemplo aqui que eu gostaria que você nos orientasse. A pessoa se sente obrigado a amar a mãe porque tem o arquétipo da mãe perfeita, que a gente tem que amar, que todo filho deve esta devoção, mas aquela mãe, dentro do contexto ali social, ela não foi perfeita. Ela abandonou, fez sofrer, educou de uma maneira muito distante, né? E aí o filho não tem este vínculo, ou com a mãe, ou com uma avó, né? Não criou vínculo. Mas o arquétipo tem a coisa da vozinha que acolhe o neto, que você tem que gostar da sua avó, da mãe que é a sua genitora, então você tem que amar. Como é que fica eu ter que lidar com esses arquétipos que não correspondem a esta perfeição arquetipal? É interessante a sua pergunta. Vamos analisar o seguinte: o arquétipo, por exemplo, o arquétipo da mãe. A mãe é uma coisa, o arquétipo da mãe é outra. Então, veja bem, eu posso não me dar bem com minha mãe, ou minha mãe não se dá bem comigo, então eu tenho uma família toda quebrada, não tenho avó, não tenho ninguém para representar o arquétipo da mãe, que é um arquétipo que representa o quê? Que representa esse carinho materno, que representa o conforto materno, que representa a alimentação. Então, ou seja, é aquele arquétipo que vai te alimentar, e vai te alimentar por amor, sem pedir nada em troca, que vai simplesmente te confortar, que vai, enfim, vai te trazer o melhor possível, não porque você mereceu, não, simplesmente porque a mãe, então ela vai te proteger, é o arquétipo da proteção, você vai ter aquela proteção toda. Esse arquétipo da mãe ele existe para todo mundo, independentemente de quem teve ou não teve mãe, boa, ruim, né, agradável, desagradável, tanto faz. E o que acontece é que, quando uma pessoa ela tem uma mãe que representa muito esse arquétipo da mãe, ela acaba, ela acaba entendendo, ela acaba vivendo esse arquétipo da mãe, e ele acaba realmente criando uma conotação direta entre a mãe dele e o arquétipo da mãe, ou seja, e tendo a mãe como realmente sua fonte de proteção, a sua fonte de amor incondicional, a sua fonte, enfim, de conforto e tudo mais. Mas quando a pessoa não tem essa mãe, ou seja, vamos dizer que tem o oposto, não tem, ou tem uma mãe que apenas, enfim, apenas reclama e xinga e bate, sei lá o quê, uma coisa oposta, vamos assim dizer, ele não deixa, o arquétipo da mãe não deixa de existir. E é o que acontece, existe um buraco dentro da pessoa, porque ela não conseguiu enxergar o arquétipo da mãe na mãe.
E aí começa na vida dela, em alguns momentos, surgir outras situações em que tem um arquétipo da mãe. Então, por exemplo, eu estou no inconsciente, de repente a pessoa tem a falta dentro da sua, inconscientemente, do arquétipo da mãe. E aí, de repente, ela vai lá, encontra ali uma casa de pão de queijo lá, que tem a figurinha ali com o arquétipo da mãe, e aquilo inconscientemente traz a sensação do conforto daquilo que ele não tem, daquilo que ele gostaria de ter, e de repente ele está comendo pão de queijo. Você entende que ele não sabe por que e está se sentindo super confortável de comer pão de queijo. Ou então ele encontra uma pessoa na vida dele, mas que tem as características do arquétipo da mãe. E aí ele começa a venerar aquela pessoa, ele começa a lidar com aquela pessoa, às vezes de uma forma até desequilibrada, porque isso pode acontecer até num relacionamento conjugal, né? Ou não precisa ser um relacionamento conjugal, mas às vezes cria até relacionamentos desequilibrados, porque a pessoa quer trazer a energia do arquétipo da mãe num relacionamento que não tem nada a ver. Mas, enfim, no final das contas, todos nós estamos sempre buscando aquela energia do que é positivo nos arquétipos, né? Ou seja, e vivendo, e nos nossos relacionamentos, e nos nossos pensamentos, as consequências desses arquétipos. Faz sentido? Faz. Eu fiquei pensando aqui, os arquétipos que nós aceitamos, então, como a perfeição, os modelos, né? De alguma forma nós nos vinculamos a ele, ou porque ele está presente na nossa vida, ou porque ele é uma falta. Seria isso? Não necessariamente a gente vai se vincular com todos os arquétipos, né? Porque tem arquétipos que vão passar na tua vida que não tem nada a ver com você. Por quê? Porque você não precisou, não aconteceu. O arquétipo da mãe é muito comum porque é muito forte, né? Ou seja, é um arquétipo muito forte, então você vai ver filmes. Você não teve uma mãe, né, por assim dizer. Você vai ver filmes com o arquétipo da mãe, você vai ver marketing, você vai ver pessoas, enfim, é difícil você não encontrar e não, né, você não enfrentar o arquétipo da mãe na sua vida, e, portanto, você vai ter certas consequências aqui. Agora, é importante entender que nem todos os arquétipos a gente vai vivenciar. E nem todo, quando você fala, né, uma coisa só para deixar claro para todo mundo, você fala da perfeição. Na verdade, não é perfeição no sentido de bom, cada arquétipo, é perfeição no sentido daquilo que é, dentro do que representa, que Do pode ser modelo. ruim. Né? Ou Do seja, modelo, né? modelo, exatamente, Modelo. dentro do modelo. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um arquétipo, o arquétipo do malandro. Né? O arquétipo do malandro é um arquétipo também que, né, ou seja, mas ele traz o quê? Aquela a energia, o modelo da pessoa enganadora, da pessoa mentirosa, da pessoa que induz as outras pessoas a erro, do encrenqueiro, né? Ou seja, então, e nós temos isso, quantos arquétipos malandro nós temos em filmes, nós temos em desenhos, nós temos, né, e até venda de produtos, que às vezes um produto é voltado para o arquétipo do malandro, né? Ou seja, para aquele que vive, que gosta de ver isso, nessa mentira, e de viver né, com uma certa confusão e tudo mais, ele gosta daqueles produtos. Então, o marketing vai se utilizar do arquétipo malandro para ele, mas veja, não é uma coisa boa, mas é um modelo. É um modelo que existe. A gente pega o arquétipo da bruxa, né? A gente fala, o que é o arquétipo da bruxa? Então, a bruxa é aquela força, aquela energia, aquele arquétipo, aquele modelo da pessoa que trabalha com as forças da natureza. Trabalha com as forças da natureza internamente e externamente, moldando, né, as forças da natureza, se utilizando dessa energia. Então, ela usa essa energia de uma forma intrapsíquica. E aí vem o arquétipo da bruxa, muitas vezes, para as parteiras, para as curandeiras, sacerdotisas, para várias questões de mistério, enfim, mas está se trazendo o arquétipo da bruxa. É uma energia, é uma situação, é um modelo de comportamento. É um modelo de comportamento que vai se encaixar em várias situações. Então, só para deixar claro isso, né? Ou seja, a perfeição do modelo, mas o modelo não é necessariamente bom nem ruim. Né? Ou seja, e a gente pode se utilizar de vários arquétipos diferentes ao longo da vida, até dependendo, cada dia um diferente, e cada relacionamento, cada situação, mas a gente vai vivendo modelos de comportamento, modelos arquetípicos em cada situação da nossa vida. Compreendido. Mas aqui nós estamos falando de arquétipos comportamentais, né?
E agora, aqueles tipos de arquétipos que a gente ouve muito, é muito comum comentarem nas internets, em livros, em cursos, quando eu quero ativar a força em mim, eu coloco determinado animal. Quando eu quero acalmar, eu coloco outro animal. Tem esta força, esse apelo visual de eu coloco, eu digo assim, uma foto no celular, alguma coisa assim. Existe esta força da imagem mesmo, ela ativa algum poder em mim? Eu me relaciono com isso mesmo a nível inconsciente? Sem dúvida alguma. Inconscientemente é um trabalho, é o que eu disse. Se tem um arquétipo, você está trabalhando com aquela energia inconscientemente. Agora, quando a gente toma consciência sobre a força dos arquétipos, aí a gente pode começar a usar os arquétipos ao nosso favor. A gente pode começar a utilizar a magia dos arquétipos, né? Então, aí que vem o ponto de fazer as coisas todas sem consciência ou com alguma consciência. Quando a gente tem consciência sobre o que a gente quer, a gente pode começar a selecionar e utilizar. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você está em alguma situação onde, sei lá, você quer integrar um grupo de pessoas e você sabe que o valor daquele grupo de pessoas é a fidelidade. Tem nada mais importante do que você ser fiel aos princípios daquele grupo, as pessoas daquele grupo, independente do que aconteça, você vai apoiá-los, você vai estar junto, você faz parte do time, você, né? Ou seja, então tem aquela questão toda de fidelidade. Então você pega, por exemplo, o arquétipo do cachorro. Você quer entrar lá, pega o arquétipo do cachorro, por exemplo, que é o arquétipo da fidelidade. E você coloca num broche, numa camisa, ou em algum lugar, uma figura de um cachorro, algo que lembre esse cachorro. Inconscientemente, aquele grupo que vai estar lá, vamos dizer, escolhendo se te aprova, se não te aprova, né, se você te integra no grupo ou não, inconscientemente eles estão sendo manipulados pelo teu arquétipo. Então, naquele momento, o teu arquétipo do cachorro está convencendo eles de que você é confiável, de que você é fiel, de que você tem as características que eles precisam dos seus associados, por assim dizer. Entende? Então, quer dizer, então você está se utilizando disso para um fim específico. Nós pegamos aqui alguns países, né, Estados Unidos, Alemanha, que se utilizam da águia, por exemplo. Então, pegam a águia, é um arquétipo do país. É um arquétipo do país, que é um animal de poder. Um animal que se comporta sem pedir licença. Ele vai, ele voa, ele pega, ele bica, ele não pede licença. Então, ele não pede ajuda, ele é muito independente. Ele é independente também na tomada de decisões, não depende de ninguém, toma decisões sozinhas, é guerreiro, vê as coisas de cima, consegue analisar tudo de cima e não de baixo. E aí, quando um país se utiliza desse arquétipo e coloca esse arquétipo na sua bandeira, nos seus broches, né, na entrada do aeroporto, você chega no aeroporto, já está o arquétipo da águia ali. Enfim, ele está mostrando isso. Nós estamos te observando de cima, nós estamos acima de você, nós estamos controlando tudo. Nós não pedimos licença, nós policiamos. Você entende que tem uma série de mensagens que quem está chegando, por exemplo, no aeroporto dos Estados Unidos já está recebendo aquela mensagem subliminar. E o país se comporta dessa maneira, e a própria população do país tem desse arquétipo, ela se comporta com a energia da águia, com essa independência e tudo mais. Então, é nessa linha. Os arquétipos a gente pode sempre se utilizar para a nossa magia. Então, dependendo daquilo que você quer fazer, daquilo que você precisa, de como você precisa se comportar ou acontecer, você utiliza um arquétipo específico. Então, muitas vezes até uma pessoa vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público, está estudando, está precisando, né? Ou seja, está meio perdido nos estudos. Um arquétipo muito bom é o arquétipo da coruja. Então, ela coloca lá o arquétipo da coruja no quarto, põe lá a coruja no quarto, põe, né, as coisas. Aquele arquétipo vai fazer ela desenvolver sua sabedoria, a dar valor para a sua sabedoria, ao seu conhecimento, a se dedicar a esse conhecimento, a esse estudo. Então, vai te ajudar nesse processo todo. Então, nessa linha, né? Ou seja, cada arquétipo você vai se utilizar na magia dele para aquilo que você precisa. Assim como eu comentei, o marketing é puramente isso, né? Você utiliza de vários arquétipos para te manipular, para você comprar produtos.
É a mesma coisa. Eles se utilizam dessa magia contra você. Então, é bom que a gente se utilize também dessa magia a nosso favor. Então, mais uma vez fica claro a ideia de que conhecimento é poder. Então, quando você sabe o que está sendo trabalhado em você, ou estão tentando trabalhar, você tem a capacidade de escolha, se você quer se deixar envolver por aquilo, ou você não quer, não é a sua área aquilo, né? É bem legal isso. E tem uma definição do Scott Cunningham, que é sobre magia, que diz assim: magia é a ação consciente do homem na vida. Então, quando você fala magia, já penso na hora nessa definição. É somente você ter consciência daquilo que você está vendo, daquilo que você está utilizando para que você aproveite melhor sua vida, seu conhecimento, e aproveite melhor até os próprios arquétipos que você tem para utilizar. Agora, Daniel, eu queria te perguntar uma coisa sobre arquétipo e as culturas. Por exemplo, quando eu estive no México, há um tempo atrás, lá tem muito arquétipo, e eu fui muito perto, eu fui em novembro, então eu cheguei muito perto do dia de finados, né, a festa dos mortos dele. Para mim, aqui no Brasil, a caveira tem um outro significado. Para eles é alegria, celebração, é lembrar da vida dos entes que partiram. E assim, por mais que eu soubesse que era alegria, eu não consegui comprar nenhuma lembrancinha com carinha de caveira, porque para minha cultura não é isso que representa. Para mim é a morte, é o fim e pronto, entendeu? Então também tem essa questão cultural que a gente tem que prestar atenção para não se forçar a usar um símbolo que não tem muito a ver com você. É assim também que funciona? Na verdade, é um bom exemplo que você colocou, porque a gente precisa tomar certos cuidados, porque o arquétipo, ele está acima de qualquer cultura. Ele está acima de qualquer cultura. Então, quando a gente pensa, né, como você comentou, que um arquétipo pode ser diferente, né? Então, você falou do México, né? Você falou, pode ser diferente uma cultura do México, quando você tem um dia de finados ali, ou diferente a cultura nossa, o mesmo arquétipo, por exemplo, a caveira, e não é exatamente verdade. Na verdade, os arquétipos eles não mudam de cultura para cultura, eles estão no inconsciente e, como Platão disse, é uma verdade absoluta que está lá, uma verdade que a gente não consegue nem mexer, a gente só consegue mexer na energia dele. Então, como que a gente faz para entender essa diferença? Vamos lá, quando o mexicano, por exemplo, está no Dia de Finados, ele está acostumado na cultura dele daquilo ser uma festa, daquilo ser alegre e tudo mais. Então ele se utiliza daquilo para uma festa e coloca figuras de caveira, coloca ali os mortos-vivos ali deles, coloca aquelas coisas todas e faz parte da festa. A festa, sim, ela é uma festa que traz coisas boas, enfim, energias boas e tudo mais. Vamos comparar isso com o Halloween aqui nos Estados Unidos. Então, o Halloween aqui nos Estados Unidos o quê? É a caveira também, é o fantasma, é a bruxa, né, ou seja, então todas essas questões que muitas vezes serão questões de terror, por assim dizer, mas que no Halloween é bonitinho e tudo mais, e então passa a fazer parte enfim, da festa do Halloween. Então, ao longo do mundo, vão ter festas, por exemplo, que vão se utilizar de algumas coisas nesse sentido. Mas, apesar de tudo, por exemplo, no México, a caveira, ela representa no arquétipo a morte. A morte não representa necessariamente algo ruim, como a caveira, e nem a morte. A morte representa a transformação. Então, ele vai buscar o arquétipo da transformação através da morte, através da transitoriedade. Então, é da transformação trazida pela transitoriedade dessa nossa dimensão, né, do mundo material e tudo mais. Ela vai trazer a ideia de que nós não somos eternos, a ideia de que tudo tem fim, a ideia de que tudo está sempre em transformação. E essa ideia no arquétipo vai ser trazida tanto para o mexicano quanto para qualquer um que se utilize desse tipo de arquétipo. Assim como aqui nos Estados Unidos, se eu utilizar a bruxa é a bruxa, o arquétipo dela é o mesmo. Agora, se eu se utilizar de um fantasma, o arquétipo é outro. E assim vai. Mas, por isso,
que não necessariamente é sempre positiva a festa. Então, por exemplo, a festa de Halloween, ao mesmo tempo que ela traz coisas muito positivas, ela traz junto também para muitas pessoas e para muitos inconscientes medos, receios, dúvidas. Você entende? Então, em termos de espiritualidade, por assim dizer, seria muito melhor se as festas fossem, por exemplo, em vez de monstros e, né, situações que trazem no inconsciente um certo medo, que fossem, por exemplo, sei lá, anjos, né, santos ou sei lá, coisas positivas, coisas absolutamente positivas. O efeito no inconsciente seria muito melhor. Então, apesar de ser uma festa alegre, tanto o Halloween quanto o Dia dos Finados no México, ela traz sim para o inconsciente uma série de medos, uma série de receios, e mexe com muita coisa. Inclusive, muitas crianças vão dormir com medo nessa noite, né? E por quê? Porque a criança é mais frágil à sensação do arquétipo. O adulto já está tentando ver mais a festa, mas está sim recebendo a mensagem do arquétipo. Compreendi. Então, um arquétipo ele pode ser ativado pelo visual também, né? Quando eu quero utilizar um arquétipo, eu posso ativá-lo pelo visual. Como você falou do cachorrinho, uma pessoa numa entrevista para uma equipe, ele, por querer ou sem querer, ele ativa esta imagem da união por causa daquele símbolo. Seria assim? Exatamente isso. O arquétipo ele é trazido para nós pelo símbolo. Então, qualquer símbolo já traz. Então, eu falei do cachorro, ele é muito bom na fidelidade. Agora, se for um local onde você vai, que eles querem líder, eles não querem submissão, é um arquétipo péssimo para você levar do cachorro. Vai falar, esse cara é submisso. Você entende? Então, ou seja, tem que tomar cuidado. Não, eu quero, se aquele grupo quer líderes, quer a gente, né, tal, independente, o cachorro já é péssimo. Então, o mesmo arquétipo pode ser muito bom para uma coisa e muito ruim para outra. Mas um mero símbolo, ele já é um portal. É um portal que vai ligar a energia do arquétipo. Bom, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Mas eu quero só reforçar essa ideia que você colocou desde o começo, que os arquétipos são, sim, comunicações com o nosso inconsciente, e que quando nós conhecemos, nós ativamos conscientemente ao nosso favor, ou ao favor do coletivo também, né? Por isso que é importante o conhecimento sempre, e procurar símbolos que tragam para nós uma vibração maior, né? Uma conexão maior com o que está mais elevado. E aí a gente consegue aproveitar essa energia do arquétipo, né? Exatamente. Então, já finalizando a ideia aqui, mas para as pessoas irem pensando em fazer aí um exercício em casa, enfim, na sua vida, vocês entenderam o conceito do arquétipo, entenderam como funciona, o que é, né, de onde vem, para onde vai, enfim, agora é utilizar essa magia. Então, baixa, dá uma buscada aí, né, ou seja, em uma lista de arquétipos e analisa eles. E utiliza no seu dia a dia, né? Às vezes você está precisando de equilíbrio, de harmonia, às vezes você precisa de um arquétipo de Jesus Cristo, de um Buda, né? Às vezes por isso que a gente tem até, às vezes você está precisando na sua empresa de um nome, você está precisando, né, ou seja, de uma força para a empresa que você está abrindo. Pensa que o arquétipo da sua empresa, qual é o público que você está buscando, qual é o tipo de pessoas, qual é o tipo de funcionário, nos seus relacionamentos, enfim, no seu dia a dia. Então, é isso. Vamos nos utilizar deste conhecimento, dessa magia dos arquétipos para os momentos, para os nossos interesses, para que a gente possa inconscientemente mandar mensagens para as outras pessoas, que sejam aquelas mensagens que a gente quer passar numa determinada situação, num determinado momento, né? Ou seja, ou num determinado local. Ok? Ok, ficou muito clara a ideia. Então, se você quer passar uma imagem mais compatível com aquilo que você é, escolha o símbolo certo para isso. Não adianta querer ser uma pessoa doce, mas aí você só usa símbolos agressivos. As pessoas vão nos enxergar pelos símbolos, né? Exatamente isso. Perfeito o teu exemplo. É isso mesmo. O que você é? O que é aquela coisa, né? Não adianta eu querer passar uma coisa, porque
Se eu não perceber, se eu não prestar atenção nos arquétipos, vai acontecer exatamente isso que você falou. Eu estou disfarçando ser uma pessoa muito doce, mas os meus arquétipos estão ao meu redor, mostram o contrário. E aí vai haver essa contradição e as pessoas vão perceber quem você verdadeiramente é ou está querendo viver. Então, assim, é uma coisa muito forte que vem, né, do inconsciente para o inconsciente. Enfim, não dá para enganar tanto. Por isso que eu digo, ou seja, a gente tem que saber o que a gente quer, entender para cada papel, para cada momento e atuar de acordo com os arquétipos corretos para aquela situação correta. Perfeito. Bom, Daniel, se você não tiver mais nenhuma colocação sobre esse tema, eu te agradeço imensamente e essas informações que você passou para nós. Serve de alerta para a gente ficar mais atento, para a gente mostrar realmente o que a gente é através de uma postura correta, porque daí há uma harmonia entre o ser e o que a gente apresenta aqui. Daí tudo flui com muito mais facilidade. Gratidão por mais esse ensinamento que você trouxe para nós. Eu que agradeço, gratidão a você, André, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, nos ouvindo, acompanhando esse vídeo. E aproveitando, antes de finalizar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilharem para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo e que esse conteúdo possa ajudá-las em suas vidas, de dar suas sugestões, colocar suas perguntas que nós podemos utilizar para os nossos próximos encontros. Então, gratidão a todos vocês. Um forte abraço, muita luz e a gente se vê semana que vem com mais um programa Universo Maior. Gratidão, até mais.